Dentro do IBP a gente tem, na verdade dentro do IBP, dentro da nossa rede que está dentro do IBP, não é? A gente tem um projeto que é esse que se chama o Processo de Formação Quilombola, um estudo comparativo entre Rio Grande do Sul, Santa Catarina e o norte do Brasil, e um outro que é sobre sistemas de parentesco no norte do Brasil, sobretudo, não é? Mas também em populações tradicionais. Assim, a pesquisa que eu faço é com populações negras, sejam elas quilombolas, se digam elas quilombolas ou não, mas eu tenho outros alunos que, por exemplo, trabalham com outras populações tradicionais. Enquanto o Rafael se ocupa dessa parte do sul, não é, vamos dizer assim, das comunidades quilombolas no sul, e isso está vinculado também ao trabalho de laudos e de relatórios antropológicos que ele está fazendo com o INCRA. Eu e mais uma aluna, a Mayara, a gente vai, eu estou dizendo que a gente vai porque a gente vai para campo em julho, não é? A gente vai para o Pará, não é? Numa cidadezinha que se chama Óbidos, um conjunto e ali a 4 horas de Óbidos de barco tem um conjunto de comunidades que são comunidades remanescentes, ditas comunidades quilombolas, e a gente vai também lá tentar tentar conhecer como é que é essa relação dessas populações com essas políticas chamadas as políticas quilombolas, não é, voltadas para esses coletivos que se reconhecem enquanto quilombolas. Por exemplo, a minha aluna, a Mayara, ela vai tentar tentar conhecer como é que estas políticas, como é que elas incidem sobre a organização social dessas populações. Como que é essa relação com o Estado? Como é que, em que termos se dá? Não é? Que tipo de reconhecimento é esse que o Estado traz com essas políticas e o impacto que isso tem dentro das comunidades. Não só a relação das comunidades com o Estado, que eu acho que aí a gente já sabe um pouco, já sabe como é que o Estado se conduz, não é? Mas uma vamos dizer assim, dos problemas que a gente viu, e isso foi há 5 anos atrás, quando a gente esteve pela primeira vez em Óbidos e nessas comunidades, a gente viu, por exemplo, que essas políticas quilombola, por exemplo, uma casa quilombola, que são programas específicos do governo, seja estadual, seja federal, para essas populações, eles têm, de alguma maneira, eles têm uma espécie de... eles fazem um eco, eles fazem algum tipo de movimento na forma como aquelas populações se relacionavam ou se relacionam, não é? Então você tem, a Mayara nesse sentido vai dar uma olhada nisso, e eu especificamente estou interessada em algo que eu já estava interessada quando eu fiz o relatório junto com o Rafael sobre o paiol de telha, que é assim: quais são os termos do reconhecimento do Estado diante da diversidade apresentada por estas populações? Ou seja, em que medida o Estado de fato reconhece a alteridade e em que medida ele, eu não diria que enquadra, né? Mas em que medida ele fala nos seus próprios termos com esses grupos e muitas vezes deixa de lado os termos, ou as formas, os modos de se organizar, de pensar, de reivindicar dessas populações. Eu acho que efetivamente, não sei se acho, quero crer, né? Não, mas acho sim, acho que efetivamente o trabalho que a antropologia tem a fazer aí, nos relatórios antropológicos, é de forçar, vamos dizer assim, né, esse diálogo, é de mostrar que
essas populações têm uma história, têm um modo de vida, têm uma forma de se pensar, têm uma forma de pensar, e que é essa diversidade que tem que ser reconhecida, não é? Que esse pelo Estado. Por conta de uma questão que eu acho que é bem simples, assim, é que as políticas de reconhecimento ou a ideia de um Estado multicultural, pluricultural, isso muitas vezes é muito mais um projeto do que algo que se efetiva, não é? E a antropologia pode sim mediar esse diálogo, mediar esse diálogo de modo que o Estado, com as suas políticas, não é desacreditar as políticas, mas que as políticas estatais elas reconheçam cada vez mais essa diversidade, que elas realmente levem em conta esses modos. São modos diferentes de pensar o território, de pensar os coletivos, de pensar a apropriação do espaço, de pensar a apropriação dos recursos naturais. São formas diferenciadas e que eu acho que o que a antropologia pode trazer é justamente isso, é tentar fazer essa interlocução, né? É permitir essa interlocução, que o Estado reconheça e não imponha as suas formas, mas que ele reconheça efetivamente as suas formas, nas suas políticas. Não é? Que essas sejam que as políticas públicas elas sejam de fato do ponto de vista desses grupos e não do ponto de vista do Estado, sei lá, dos seus projetos, do que eles têm, sei lá, o Estado tem seus projetos e tal, mas na medida em que são políticas públicas para esses grupos, então elas têm que levar em consideração os modos de existência desses coletivos.